Estamos iniciando mais um vídeo nesse domingo, com o desejo de que essa palavra encontre a todos os irmãos da Segunda Igreja Congregacional de Niterói, guardadas pelo Santo Espírito de Deus e na paz do Senhor Jesus. Eu quero lembrar a igreja nesse início de vídeo a respeito da decisão tomada em relação à nossa volta. Nós estaremos voltando às atividades da igreja no dia 2 de agosto, às 5 horas da tarde. Nós vamos ter somente um culto, no domingo, às 5 horas. Não teremos escola dominical, devido ao retorno gradual, né? E nós vamos estar fazendo o mês de agosto todo dessa forma. O culto de terça-feira teremos às 8h30, o culto de quarta-feira às 19 horas, estaremos lá reunidos, com todo o protocolo de segurança, com álcool gel, com o distanciamento entre as pessoas, com a ocupação da igreja, de forma que os irmãos vão ficar sentados à distância de mais de 1 metro de cada um, e tudo isso vai ser tomado as decisões segundo a orientação do Ministério da Saúde, segundo as orientações da Prefeitura de Niterói, e para a nossa própria proteção. Portanto, a igreja vai estar com todas as precauções possíveis para o retorno das nossas atividades. Bem, dito isso, eu quero fazer, para reflexão desse dia, um texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler 2 versículos, um no início e outro no final, para a compreensão do que nós podemos estar tirando nesse dia, nessa reflexão sobre esse texto. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse é um texto, e o outro texto que eu quero também fazer a leitura é do capítulo 4, verso 12, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Queridos, essa carta de Pedro, ele escreve às igrejas que são forasteiras da dispersão. A gente precisa entender um pouquinho o contexto da carta e para quem Pedro está escrevendo. Pedro, no início da igreja cristã, ele foi vocacionado por Jesus para ser o líder da igreja. De João, nós vemos uma conversa de Jesus com Pedro, onde ele interroga Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro, nas suas respostas, ele diz assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ali Jesus vai indicar Pedro como líder da igreja. Diz: olha, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E ali ele dá a Pedro a possibilidade de ser a liderança da igreja inicialmente. Depois a liderança vai para o irmão de Jesus chamado Tiago, que também vai posteriormente escrever uma epístola, né? Vai escrever uma carta de Tiago. Mas nós temos Pedro como liderança da igreja. Então Pedro tinha a responsabilidade de estar comunicando os assuntos espirituais ao coração da igreja, ao coração do povo de Deus, mesmo em condições muito complicadas. Houve no início, um pouco antes da destruição de Jerusalém pelos romanos, uma forte perseguição de Nero, que perseguiu a igreja e destruiu
perseguiu muitos crentes, e houve uma forte perseguição à Igreja de Cristo, aos cristãos, aos que eram denominados da nova seita, que eles diziam, os romanos. E daí então a perseguição era muito ferrenha, muito forte. Não uma perseguição moral, não uma perseguição de costumes, mas era uma perseguição em relação ao seu culto, ao culto ao Senhor Jesus, o culto a Deus, ao cristianismo. E, portanto, a falta da adoração ao César trouxe uma indignação muito grande aos romanos. E ali houve uma forte perseguição, onde os servos de Jesus, eles eram presos, eram colocados sobre algemas, muitos eram levados para as arenas, para o Coliseu, e eram colocados diante de leões, e os leões, para diversão do povo romano, uma diversão muito fúnebre, né? Porque eles iam para o Coliseu para ver morte. Tem pessoas que gostam de morte, né? Gostam de assistir a tragédia, gostam de ver a dor do outro. E muitos crentes eram levados ali e eram sacrificados ali naquela condição entre os... soltavam-se os leões, muitos eram enforcados, enfim, era uma perseguição fortíssima do Império Romano. E muitos cristãos, eles resolveram fugir, sair de Jerusalém, sair das suas casas e ir para lugares mais distantes, onde Roma não tinha tanta influência assim. Tinha alguns lugares que eram também de influência romana, mas a perseguição se deu mais em Jerusalém. E aí nós vemos aqui Pedro escrevendo aos crentes, à igreja do Senhor, que tinha saído das suas casas, tinha saído do seu ambiente, tinha largado o seu trabalho, tinha largado os seus familiares, tinha abandonado os seus círculos de amizade e tinham partido para lugares distantes, indo para a Galácia, indo para o Ponto, para a Capadócia, para a Ásia, para a Bitínia, para tentar vida lá, porque a perseguição era melhor tentar a vida longe de casa, iniciar uma nova vida, do que ser morto nas arenas, né? Ser morto à espada, ser morto pelo enforcamento. Portanto, essas pessoas que estão vivendo uma condição de angústia muito grande é que Pedro escreve. Pedro escreve, na verdade, uma carta para consolar e confortar. Mas também, o grande objetivo da carta é que havia também muitos falsos mestres. Os falsos mestres, os falsos profetas, as pessoas que deturpavam o Evangelho, eles são um tema em muitas epístolas do Novo Testamento. Muitas epístolas, elas tratam desse tema, a deturpação da palavra de Deus. E Pedro não era diferente, ele estava aqui também orientando a igreja a respeito da palavra do Senhor, né? A respeito da santidade de vida, da vida cristã, e para que não houvesse influência de outras doutrinas no meio do povo de Deus. Na verdade, ele estava zelando pela pureza da igreja. Mas aqui eu quero, esse é um breve relato do contexto, mas o que eu quero focar de forma muito objetiva é um seguinte sentido, que essas pessoas estavam, na verdade, sofrendo. Essa que era a verdade. Elas estavam sofrendo pela perseguição. E ali ele diz, a primeira coisa é que tudo estava sob o controle de Deus, presciência de Deus Pai. E ele diz, em santificação do Espírito, a nossa vida de santidade não deve ser talhada, moldada pela circunstância em que vivemos, não importa a circunstância, não importa se há uma perseguição externa em que me faça sair da minha casa, sair do meu círculo
de amizades, de conforto, de trabalho e iniciar uma nova vida em local distante. Não importa se seja isso, não importa se seja uma pandemia, não importa se seja uma perseguição no trabalho, não importa o que aconteça na sua vida, nós temos que manter a santidade de vida. Essa é uma questão importante que Pedro trata no início da sua carta para a nossa reflexão. E a segunda questão é em obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está falando de graça, de paz, num período de muita aflição. Talvez isso sirva para nós, para a nossa reflexão nos dias de hoje. Nós também estamos vivendo dias de muita aflição. Outro dia eu falava com o irmão e ele me dizia assim: como é que você está? Eu disse assim: eu estou bem, mas é difícil a gente estar bem sabendo que muitas pessoas estão mal. Muitos corações partidos, muitas pessoas que estão chorando, muitas pessoas que estão chorando a perda dos seus entes queridos, muitas pessoas que estão angustiadas pela expectativa do seu emprego. Há um número enorme de demissões, muitas pequenas e médias empresas, muitos milhares de pequenas e médias empresas estão fechando as portas. Isso significa mais desemprego. Nós já batemos recordes de desemprego nesses 3 primeiros meses. Existe uma relação para que a economia brasileira, neste ano ainda, de menos 9% de PIB. Isso nunca visto na história do Brasil. Nunca aconteceu. Desde que se começou a marcar e a registrar o produto interno bruto do país, nunca houve nada semelhante ao que está acontecendo no país nos dias de hoje. Portanto, quando nós olhamos para um futuro próximo, nós não temos uma visão de muita esperança, nem econômica, nem social. A gente imagina que a sociedade e as pessoas e nós vamos estar passando por um momento de sofrimento ainda maior do que a doença em si, o coronavírus, o Covid-19. Nós vamos estar passando ainda por angústias ainda maiores. Mas Pedro alerta a igreja que também estava sofrendo, porque o sofrimento ele é inerente ao homem da sociedade humana. Agora, os sofrimentos eles mudam um pouco somente na forma do sofrimento, mas não do sofrimento em si. As pessoas aqui que Pedro está se referindo estavam iniciando uma nova vida num lugar distante, com um idioma diferente, com uma linguagem diferente, embora o grego tomasse conta de toda a região ocidental, mas com sotaques diferentes, com costumes diferentes. Isso tudo é muito angustiante, E a pessoa tinha um emprego, estava tentando encontrar um outro emprego para sustentar a sua família. É um momento de muita angústia. E fora que a nuvem de preocupação em relação a ser pego como cristão e ser morto. E tudo isso é essa época em que Pedro está escrevendo essa carta. Mas aí ele vem aqui e diz: olha, uma das coisas é mantermos fortalecida em nossa mente a questão do sangue de Jesus Cristo, que nos libertou do pecado. Isso é de extrema importância para a Igreja do Senhor, para nós, crentes hoje do século XXI, e para a Igreja do primeiro século. Essa relação de Jesus é a mesma relação que acarretava alívio para o povo de Deus, quanto para nós hoje. Quando nós lembramos e percebemos a importância de Jesus na nossa vida, isso traz para nós também um alívio para as nossas vidas. Mas como eu li também o segundo texto, para fazermos aqui o fechamento, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Às vezes nós temos em nossa
em nossa visão de mundo, nós temos a tendência de olhar para os nossos problemas e sermos muito personalistas na visão de mundo. A gente olha para nós e achamos sempre que o nosso problema é o maior problema do que o do outro. Estava acontecendo com toda a comunidade cristã. Isso às vezes acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente tem esse mesmo sentimento, que é um sentimento natural, um sentimento humano muito natural. A gente olhar e achar que, olha, isso só está acontecendo comigo. Tá, as coisas estão difíceis, complicadas, mas dessa forma só está acontecendo comigo. Só eu que estou triste, só eu que estou angustiado, só eu que estou sofrendo, só eu que estou enfermo, só eu que estou passando por angústia no meu trabalho, ou até mesmo estou sem trabalho. Isso só acontece comigo. Eu queria saber por que Deus tem tanto, me cobra tanto, ou não olha para mim de forma especial. Por que isso só acontece comigo? Nós temos essa atitude muitas vezes na vida, né? de acharmos que nós somos os únicos sofredores dessa terra. Eu entendo que o maior sofrimento que tem é o meu, porque é o meu sofrimento, não importa qual seja, é esse que me aflige. Mas nós precisamos olhar e enxergar e ver que tantos outros também estão passando pela mesma dificuldade. Não é algo que só acontece comigo, não somente eu que tenho uma dor da perda de alguém, não é somente eu que tenho o sofrimento de alguém enfermo na família, não é somente eu que passo pela enfermidade do dia a dia, não. Muitos passam e muitos estão passando por problemas semelhantes ou parecidos ou até maiores que o nosso. E ele diz assim, olha, não estranheis o povo, o fogo ardente que surge no meio de vós, porque quando o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, que nunca mente para nós, ele disse assim, olha, no mundo passareis por aflições. Jesus, em momento algum, ele diz assim, olha, quando vocês aceitarem a mim como seu Senhor e Salvador, acabaram-se os seus problemas. Não, isso Jesus nunca falou, e ele nunca nem deu um entendimento sequer de que isso aconteceria conosco. Ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque da mesma forma que eu venci, vós também vencereis. Então Pedro está relembrando isso, essa palavra de Jesus, ao coração dos irmãos que estavam também passando por esse momento de angústia muito grande. E ele diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Muitas vezes esse fogo ardente nos prova a nossa fé, prova a nossa fidelidade, prova o nosso amor. E ele diz assim, olha, como se alguma coisa extraordinária. O sofrimento não é extraordinário, ele faz parte da vida humana. Porém, como eu insisto e sempre falo em nossas mensagens, um dia todo esse sofrimento acabará. Porque a promessa do Senhor Jesus, que quando nós, enquanto terreno estivermos, enquanto na terra formos habitantes e moradores dessa terra, nós teremos sim aflições. Mas um dia essas aflições acabarão quando nós partirmos dessa terra, porque há uma esperança em nossos corações de termos um lugar que o próprio Jesus diz que está preparando para nós, que é a nossa moradia eterna, e lá não haverá pranto, choro, ranger de dentes, tristeza, nem problemas, nem doença, nem Covid, de jeito nenhum. Lá nós teremos paz, amor, carinho e exaltação, porque estaremos na presença do Senhor e sem os impedimentos e as amarras do pecado. Portanto, um dia tudo isso vai passar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter bom ânimo e nós temos que ter entendimento de que isso não é nada extraordinário. Isso faz parte da vida. E, portanto, nós precisamos, como ele bem diz no início
da sua palavra à igreja que estava dispersa pela Ásia, Bitínia, Capadócia, Galácia, Ponto, né? Para que nós tenhamos graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta também é a minha palavra para vocês, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor sejam multiplicadas em vossas vidas. Que Deus os abençoe.